Com a resposta católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta de um de nossos alunos que quer saber se ainda é proibido a um católico se inscrever numa loja maçônica. E a resposta é sim, positivo, ainda é proibido. Um católico não pode de forma alguma pertencer à maçonaria. Essa é a disciplina da Igreja. E essa disciplina da Igreja está confirmada por uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, publicada no dia 26 de novembro de 1983. Essa declaração foi assinada pelo cardeal Josef Ratzinger. E, substancialmente, ela diz que, por mais que a maçonaria, em algumas lojas e em algumas de suas ramificações, não persiga a Igreja, mesmo assim, ela contém princípios que são contrários à fé católica e constituem um perigo para o fiel. Se o fiel individualmente ele sente que não está em perigo porque ele tem uma firme fé, mesmo assim está dando mau exemplo e isso quer dizer que ele não pode se inscrever numa loja maçônica porque está induzindo outros católicos a entrar dentro de um sistema que os levará a princípios contrários à nossa fé. Substancialmente, esta é a disciplina e a razão da disciplina. Mas eu gostaria de seguir com vocês uma reflexão que foi feita pela própria Congregação para a Doutrina da Fé um ano depois, quando a Congregação para a Doutrina da Fé publicou no L'Osservatore Romano, no dia 10 de março de 85, uma reflexão sobre a inconciliabilidade entre fé cristã e maçonaria. A Congregação para a Doutrina da Fé dá a público todos os esforços que a Santa Sé fez para tentar dar um sinal verde e positivo para a maçonaria. Nós sabemos que, historicamente, o Papa Leão XIII, ele condenou definitivamente a maçonaria e, através da sua encíclica Humanum Genus, do dia 20 de abril de 1884, determinou qual era a atitude da Igreja Católica diante da instituição maçônica. Logo em seguida, essa determinação do Papa foi acompanhada por um decreto do Santo Ofício que dizia que a maçonaria era uma instituição excomungada. Este decreto foi publicado no dia 10 de maio de 1884, chama-se Ad Gravissima Advertenda, e aqueles que quiserem conferir podem encontrar no Denzinger Schönmetzer, no número 3159, 3160, falando da excomunhão para com os maçons. Essa era a disciplina da Igreja por mais de um século. No entanto, após o Concílio Vaticano II, a Igreja, que procurou o diálogo com várias instâncias, se abriu também ao diálogo com a maçonaria. E alguns teólogos receberam a missão de dialogar com a maçonaria para ver se não seria possível dar essa permissão aos católicos de participarem da maçonaria. Isso se deu na década de 70. A partir desse diálogo, se criou uma espécie de mitologia de que a Igreja não estava mais condenando a maçonaria. No entanto, isto não era verdade. A Congregação para a Doutrina da Fé, então, em 1981, publicou mais uma vez uma nota dizendo que a disciplina da Igreja continuava de pé, que ainda havia uma excomunhão para os maçônicos. Isso pode se encontrar no dia 17 de fevereiro de 1981. O fato, porém, é que esta declaração de 1981 servia somente para dizer: vejam, o Código de Direito Canônico de 1917 continua válido, a excomunhão ainda está de pé, portanto, alto lá, vamos esperar a reforma do novo Código. O novo Código, então, veio no dia 25 de janeiro de 1983. Em 83, para a surpresa de muitos, nós vimos que não havia nenhum cânon específico com relação à maçonaria. E então, durante o ano de 83, surgiu, um pouco
a notícia de que a igreja já não tinha mais dificuldades com a maçonaria, já que a excomunhão dos maçons não estava no código. Foi então que a Congregação para a Doutrina da Fé fez a notificação que está aqui e colocou os pingos nos is. São duas coisas. Primeiro, nós temos que distinguir as atitudes de lojas maçônicas dos princípios maçônicos. As atitudes de lojas maçônicas podem variar. Existem algumas lojas que são extremamente abertas à igreja, são muito amigas e, aliás, até incentivam os católicos de participarem da igreja, etc. Muito bem. Esta atitude de boa vontade, é evidente, não pode e não é condenado pela igreja. Sendo assim, existe um cânon específico para associações que maquinam contra a igreja. No Código de 83, esse cânon é o 1374, que diz assim: quem se inscreve em alguma associação que maquina contra a igreja, seja punido com justa pena. Então vejam, já não se fala mais de excomunhão, fala-se de justa pena puniatur, não é? Justa pena puniatur. Seja punido com uma justa pena. Pois bem, isto com relação às atitudes maçônicas. E o que dizer então dos princípios maçônicos, ou seja, dos ensinamentos que são transmitidos dentro da maçonaria através de um simbolismo? Pois bem, os princípios maçônicos são claramente incompatíveis com a fé católica. E essa é a substância da Declaração de 83. Ou seja, a Declaração de 83 quis dizer o seguinte, que o Código não contempla a maçonaria como uma excomunhão, que há simplesmente uma justa pena para aqueles que maquinam contra a igreja. Porém, isto não quer dizer que o católico possa se inscrever na maçonaria. Então, por quê? Por causa dos princípios. Porque os princípios são incompatíveis com a fé católica. Então, que princípios são esses? Bom, a declaração não diz, mas as reflexões dizem que já desde a encíclica Humanum Genus de Leão XIII, a Igreja vê na maçonaria um naturalismo racionalista. O que é isto? Naturalismo racionalista quer dizer o seguinte: não há intervenção do divino na história, não há o sobrenatural. E que, portanto, a religião seria mais um esforço do ser humano que busca na natureza a inteligência que foi deixada por Deus, os vestígios de Deus nas realidades inteligíveis, de tal forma que, através desse racionalismo, eu poderia conhecer algo do grande arquiteto do universo. E que as instituições religiosas seriam, na verdade, relativas, porque são todas criações humanas. E são todas boas e podem conviver harmonicamente e tranquilamente entre si. Ora, é evidente que este princípio é inconciliável com a moral católica e com a visão católica de fé. Nós, católicos, não cremos que Deus criou o mundo de forma inteligente e arquitetônica e nos deixou a nós mesmos para que com a nossa razão o descubramos. Não. Embora o Concílio Vaticano I afirme com toda clareza que o homem pode, com a sua razão, chegar a conhecer algo de Deus, nós católicos também cremos que existe uma revelação divina e que Deus interveio na história e interveio para nos salvar e que, portanto, Ele deixou uma igreja. Que essa igreja, a Igreja Católica, não é uma criação do homem, mas é um dom de Deus para a humanidade e o único caminho para a salvação quando nós aderimos a Jesus Cristo na sua Santa Igreja Católica. Pois bem, isto é incompatível com esse tipo de relativismo que é professado dentro das lojas maçônicas e isso é um perigo para os católicos. Alguns maçons responderam à declaração
da doutrina da fé e aquilo que a igreja estava ensinando, dizendo assim que, não, mas o essencial da maçonaria é o fato de que ela não impõe princípios, ela não tem um magistério e, portanto, as pessoas são livres para acreditarem no que quiserem. A maçonaria se dirige a reunir todos os homens de boa vontade, entre os quais estão também os católicos. Bom, a igreja, sem dúvida nenhuma, diz a reflexão, aprova essa realidade de nós estarmos em sintonia com todos os homens de boa vontade. A igreja também procura isso. Mas o que acontece é que a maçonaria ela não é tão livre assim. Ou seja, os pedreiros livres não são tão livres. Por quê? Porque a maçonaria é um sistema progressivo de símbolos de caráter extremamente absorvente. A pessoa vai passando por aqueles graus e vai assimilando, através do simbolismo, uma doutrina. Isto é, existe uma série de princípios que são assimilados pelos simbolismos maçônicos. Além disso, o fato de que existe um arcano, ou seja, um segredo maçônico, significa que pode ser que haja pessoas dentro do organismo maçônico que estejam participando de uma estratégia da qual eles não têm conhecimento. Porque aquilo que se fala em níveis superiores pode ser que não chegue aos níveis inferiores. Além disso, a igreja vê com muita preocupação o fato de fiéis serem lentamente, quase que de modo suave, levados a uma subversão da estrutura fundamental da fé. Ou seja, qual é a estrutura fundamental da fé? É o fato que eu devo aderir a Deus na sua verdade revelada, na sua igreja. Portanto, a maçonaria, com o seu relativismo, faz com que os católicos, de alguma forma, deixem lenta e suavemente a fé professada. Se você é maçônico e está assistindo a esse vídeo e você está dizendo assim, não, mas todas as religiões são boas, você é a prova cabal de que isso que eu estou dizendo é verdadeiro. Ou seja, você termina relativista dentro da maçonaria. O fato é que, infelizmente, esta visão relativista da religião, ela não é apanágio exclusivo da maçonaria. Ela está tão infiltrada dentro do pensamento do homem moderno que hoje a maçonaria deixou de ser, digamos assim, um cavalo de batalha, como era em épocas passadas em que a igreja está principalmente preocupada com a maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria não é a única instituição e não é a única realidade que fala desse tipo de relativismo. Mesmo assim, permanece de pé o princípio de que quem se inscreve na loja maçônica está em pecado grave. E aqui eu vou ler claramente a declaração de 83, assinada pelo cardeal Ratzinger, que diz assim, que os fiéis que se inscrevem na maçonaria, abre aspas, estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão, como qualquer pessoa que está em estado grave. Vejam, não se fala de excomunhão. Excomunhão, canonicamente e tecnicamente, é outra coisa, é outra realidade. O Código de 83 não contempla a maçonaria com a pena da excomunhão. No entanto, a Declaração da Doutrina da Fé deixa claro, é um pecado grave. Seria mais ou menos como se nós fizéssemos aqui uma comparação, é como um casal de segunda união, não é? Os dois estão unidos, são divorciados, recasados, entre aspas, muitas aspas no recasado, e não podem aceder à comunhão. Eles estão excomungados? Não, eles só não podem comungar. Excomunhão e não poder comungar são duas coisas diferentes. Excomunhão é uma pena. E não poder comungar é uma realidade que qualquer católico pode incorrer quando está em pecado grave. Portanto, para se redimir disso, basta abandonar o pecado, se confessar e está tudo resolvido. Enquanto para a excomunhão, você precisaria ver quem é que tem o poder de retirar aquela pena da excomunhão.
uma outra coisa importantíssima com relação ao decreto de 1983. E é o fato que a Santa Sé já coloca as mãos na frente, prevendo problemas locais, dizendo o seguinte: não compete aos bispos locais derrogar esta norma da Santa Sé. Ou seja, as autoridades, vou ler o que está escrito ao pé da letra, abre aspas, não compete às autoridades eclesiásticas locais pronunciarem-se sobre a natureza das associações maçônicas com um juízo que implique derrogação de quanto acima estabelecido. Isso quer dizer que nenhum bispo tem autorização da Santa Sé de dizer é que lá na Itália a maçonaria é incompatível, mas aqui a maçonaria é diferente. Não compete ao bispo diocesano essa declaração. Ele não tem autoridade para isso e, se ele está fazendo isto, isso daqui está claramente não em sintonia com aquilo que o cardeal Josef Ratzinger, por mandato do bem-aventurado João Paulo II, colocou nesta declaração de 1983. Portanto, a reflexão que foi publicada em 85 conclui com o seguinte parágrafo. E com esse parágrafo eu gostaria de concluir esse nosso breve vídeo. Só Jesus Cristo é de fato o mestre da verdade e só nele os cristãos podem encontrar a luz e a força para viver segundo o desígnio de Deus, trabalhando para o verdadeiro bem dos seus irmãos. Que Deus abençoe você, continue na sua santa igreja e na sua obediência.